Pessoal, vamos continuar falando sobre devaneios excessivos ou devaneio excessivo. Antes de mais nada, quero informar que eu não sou especialista na área, tá? E, portanto, eu não vou emitir opiniões técnicas sobre o assunto. Isso aí a gente tem que deixar para quem é formado na área, tá? Um leigo, quando começa a emitir opiniões técnicas sobre o assunto, ainda mais nessa questão de psicologia, ele começa a dar vacilos, tá? A situação fica hilária, é ridícula. E uma situação tão séria como essa não pode ser encarada de forma hilária, tá? Outra questão também que não podemos deixar é espaço para modismo, tá? Essa situação não pode ter espaço para modismo. Isso é muito sério. Infelizmente, tudo que vem do exterior, algumas pessoas tendem a seguir um modismo, né? Esse assunto não tem nada de modismo. É um assunto muito triste, muito grave, tá? Algumas pessoas, inclusive, dizem que é uma situação boa, agradável, por isso que a gente não quer sair dentro dela. Não tem nada de agradável. Quem fala isso é porque realmente não passou nem passa por isso. É uma situação muito triste, é dolorida. Tanto é que a gente utiliza aqui, por exemplo, este canal eu estou utilizando para desabafar, sabe? Há mais ou menos uns 4 anos atrás eu tinha um canal, se eu não me engano o nome dele era Imaginação Fértil. Por que dessa nomenclatura? Porque não tínhamos nenhuma informação sobre o assunto, tá? Isso foi aparecer, esse assunto foi começar a ser comentado no exterior por volta de uns 3 anos atrás, tá? Eu particularmente achava que eu era a única pessoa do mundo que tinha essa situação. Eu pensava que estava ficando louco. E só através da criação do canal é que eu fui ver que isso era, de certa forma, entre aspas, comum, sabe? E no Brasil, essas informações começaram a chegar, os primeiros assuntos foi há mais ou menos uns 2 anos atrás. Se eu não me engano, foi um astrólogo que tecia comentários sobre o assunto, tá? E esse canal foi muito bom. Infelizmente tivemos que excluir, por quê? Porque tinham muitos comentários de estrangeiros. Quando tinha algum comentário de brasileiro, era de certa forma pejorativo. Isso é falta de sexo, isso é falta de Deus, isso é falta de trabalho. Do mesmo jeito que eles fazem com a questão da depressão, entendeu? A desinformação, a falta de cultura leva a preconceitos, né? Nesse canal eu obtive muitas informações sobre o assunto, compartilhamos muitas ideias, sabe? E assim, mesmo não querendo adentrar na questão técnica, nós notamos algumas particularidades nesse assunto. Por exemplo, uma coisa que chamou bastante atenção para a gente foi a questão das pessoas que têm uma síndrome conhecida como síndrome do gêmeo desaparecido. Essas pessoas, era muito comum que essas pessoas desenvolvessem essa situação dos devaneios excessivos, entende? Eu particularmente acredito que eu não tenho essa síndrome, apesar de que aos 3 meses de idade eu perdi meu irmão gêmeo, tá? Outra coisa que a gente batia bastante na tecla é a questão do toque. Os devaneios excessivos parecem ser tipo uma substituição do toque, sabe? Uma continuação de outra forma. Que o toque é uma mania, né? Devaneios excessivos também, de certa forma, é uma mania. O toque você tem a questão física, apagar as luzes, desligar e ligar a torneira. E já nos devaneios excessivos, você parece que entra na questão abstrata do toque, sabe? Outra coisa, aí já entra na minha questão pessoal. Eu notei também uma questão genética, sabe? Não sei se estou enganado, que não falei, eu não quero adentrar em questões técnicas. Isso aí carece de estudos de especialistas na área, mas parece ter uma questão genética. Tanto meus antepassados como meus descendentes, essa situação ocorriam e ocorre com eles, sabe? Parece, não sei, a depressão ela parece funcionar mais, os traumas parecem funcionar mais como um gatilho para uma situação que já é existente, sabe?
Então, o que acontece? Eu acredito um pouco que a genética pode ser uma influência sobre isso, sabe? Não sei, isso aí carece de estudos, tá? Algumas pessoas dizem que você tem que ter força de vontade para você sair dessa situação. Não, gente, não é bem assim. Às vezes, quando eu tento sair dessa situação, eu entro numa questão de depressão. Então, eu acabo voltando para a situação, sabe? Mas o que temos que fazer, então? Sim, temos que tentar sair da situação, né? De repente dá certo. O que não dá certo para mim pode dar certo para outro. A recomendação que eu dou para as pessoas é o seguinte: evitem ficar sozinhas, tá? Não procure empregos que você tenha que trabalhar sozinho. Eu, particularmente, sempre procurei emprego para trabalhar sozinho, sabe? E quando você não está só, quando você está acompanhado, esses eventos não ocorrem, sabe? Eles querem ocorrer, mas não ocorrem. Você está sempre conversando com alguém. Então evite ficar sozinho, trabalhar sozinho. De repente uma forma de sair dessa situação, tá bom? Por hoje eu vou terminar, né? Posteriormente nós vamos conversando, compartilhando ideias, experiências sobre o assunto. Quanto mais informação, melhor. Não é mesmo, gente? No mais, obrigado.